Já pensou como seria sua vida se você tivesse coragem de dar passos mesmo sem ver o caminho à frente? Hoje você vai descobrir o poder de andar pela fé. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui no canal Paz e Luz. Eu sou o Marcos e é sempre uma alegria enorme compartilhar esse momento especial com você. Se é a sua primeira vez aqui conosco, quero te acolher com todo o carinho e dizer que este é um espaço dedicado a fortalecer a sua fé, trazer esperança ao seu coração e renovar as suas forças através da Palavra de Deus. Todos os dias, trazemos mensagens que tocam profundamente nossas vidas, sempre buscando trazer inspiração e coragem para seguirmos adiante. Aqui no Paz e Luz, acreditamos que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós e que nenhuma situação é impossível quando confiamos plenamente nele. Hoje o nosso devocional traz um tema que, eu tenho certeza, vai falar diretamente ao seu coração: andando pela fé. Você já se sentiu em algum momento da vida como se estivesse caminhando às cegas, sem saber ao certo o que virá pela frente? Quem nunca viveu momentos de dúvidas e incertezas, não é verdade? Aqueles momentos difíceis em que não conseguimos ver uma saída, não sabemos qual decisão tomar, ou até mesmo sentimos medo de avançar. Mas será que é possível prosseguir sem enxergar claramente o caminho? Como podemos encontrar segurança, paz e direção mesmo quando não conseguimos entender o próximo passo? No devocional de hoje, você vai aprender que andar pela fé é exatamente isso: avançar com a certeza absoluta de que Deus está no controle, ainda que não possamos ver o caminho à frente. Vamos descobrir juntos o poder incrível da fé verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias visíveis, mas da certeza absoluta no amor e nas promessas de Deus. E como incentivo, quero já deixar para você uma promessa poderosa que iremos explorar profundamente ao longo deste encontro. Ela está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos? Você entende o quanto essa mensagem pode transformar sua vida a partir de hoje? No final deste vídeo, vou compartilhar com você 3 passos práticos que você poderá aplicar imediatamente para fortalecer a sua fé e aprender a caminhar com confiança, mesmo em meio às tempestades mais difíceis da vida. Fique comigo até o final e prepare seu coração, porque Deus tem algo especial reservado para você hoje. Sabe aqueles momentos em que tudo parece incerto ao nosso redor? Aquelas fases em que pedimos respostas, buscamos soluções, mas não conseguimos enxergar claramente qual caminho devemos seguir? Pois é exatamente nesses momentos que nossa fé é testada e fortalecida. Hoje, aqui no nosso devocional, vamos falar profundamente sobre o tema Andando pela Fé. E você vai descobrir o poder maravilhoso que existe em caminhar confiando plenamente em Deus, mesmo sem ter clareza sobre o que está à frente. É muito comum, na jornada da vida, passarmos por situações que desafiam nossa fé. Talvez você esteja vivendo uma dessas situações agora mesmo. Pode ser um diagnóstico médico inesperado, problemas financeiros, dificuldades familiares ou conflitos emocionais que parecem não ter solução. Situações assim mexem com as nossas emoções e muitas vezes somos tomados pelo medo, pela ansiedade e por dúvidas que parecem intermináveis. Mas eu quero que você saiba que não está sozinho nessa batalha. Deus conhece cada uma das suas dúvidas, cada um dos seus medos, e Ele já preparou um caminho seguro para você atravessar esses momentos difíceis. O problema é que muitas vezes queremos enxergar o caminho todo antes mesmo de dar o primeiro passo, não é verdade? Entenda uma coisa: andar pela fé significa exatamente o contrário disso. Significa dar o primeiro passo, mesmo sem saber como será o segundo. Significa confiar em Deus sem reservas, mesmo quando todas as circunstâncias ao nosso redor dizem que não vai dar certo. Veja só o que a Bíblia nos ensina claramente em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Perceba que a fé verdadeira
não está baseada em evidências concretas ou em circunstâncias favoráveis, mas sim na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca nos abandona. Quando decidimos caminhar pela fé, estamos dizendo a Deus: Senhor, eu não consigo enxergar claramente o futuro, mas confio que o Senhor já preparou algo muito melhor para mim. E por que precisamos andar pela fé? Porque é através desse caminho de confiança que alcançamos milagres extraordinários. É andando pela fé que descobrimos o verdadeiro propósito das provações que enfrentamos. Na verdade, são justamente nesses momentos incertos que Deus revela sua glória de maneira mais evidente nas nossas vidas. Talvez você já tenha ouvido sobre personagens bíblicos que deram passos ousados de fé e experimentaram resultados surpreendentes. Lembra-se de Abraão? Ele saiu da sua terra sem saber exatamente para onde estava indo, apenas confiando na palavra que Deus lhe deu. E foi exatamente essa atitude de fé que fez dele o pai de muitas nações. Moisés também precisou confiar plenamente em Deus para enfrentar o Mar Vermelho, vendo-o abrir-se diante dele e do povo. São exemplos poderosos de como Deus age quando escolhemos confiar, mesmo quando não vemos uma saída. Ao longo desse devocional, quero que você reflita profundamente sobre sua caminhada atual. Quero te convidar a abrir o coração para perceber que a sua vida pode ser transformada completamente quando você decide confiar de verdade no Senhor. Talvez você esteja se perguntando agora: como posso fortalecer minha fé e aprender a andar confiante mesmo quando tudo parece escuro e incerto? Se essa é a sua pergunta, continue comigo neste devocional, pois é exatamente o que vamos responder com profundidade nos próximos minutos. Vamos juntos desvendar como viver uma vida guiada pela fé, quais são os obstáculos mais comuns que tentam nos impedir de avançar e como superá-los. E eu te garanto, ao final deste devocional, você se sentirá mais preparado, confiante e fortalecido para dar passos de fé que você jamais imaginou serem possíveis. Seu coração será preenchido por uma paz verdadeira, aquela que só Deus pode oferecer. Então não saia daí, permaneça comigo, abra seu coração e esteja pronto para descobrir como caminhar com confiança plena em Deus, mesmo sem saber o que virá pela frente. Você está preparado para dar o próximo passo nessa incrível jornada de fé? Caminhar pela fé é uma atitude que parece simples quando ouvimos falar, não é mesmo? Parece algo bonito e fácil na teoria, mas como será que isso acontece na prática, no meio das nossas dificuldades reais, das nossas dores e dúvidas mais profundas? Como manter a confiança e avançar quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário? É exatamente aqui que começamos a nossa reflexão mais profunda. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis, situações nas quais você se sente completamente sem chão. Você ora, busca respostas, tenta entender o porquê de certas coisas acontecerem na sua vida, mas as respostas não vêm com clareza e a ansiedade começa a tomar conta. Você se pergunta se Deus realmente está ouvindo suas orações, se Ele está mesmo no controle ou até se vale mesmo a pena continuar insistindo. Você não está sozinho. Muitas pessoas na Bíblia passaram exatamente por isso, momentos em que suas certezas foram abaladas, mas foi justamente nesses momentos que elas tiveram um encontro real com Deus e com a verdadeira fé. Um exemplo poderoso disso está na vida de Pedro. Você se lembra da passagem em que Pedro caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus? O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31, conta essa história incrível assim. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, disse Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, ao sentir o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou?
Observe que Pedro começou andando bem sobre as águas, com total confiança, enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. Mas assim que tirou o olhar do Mestre e focou na tempestade, no vento forte e nas circunstâncias adversas, ele começou a afundar. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Começamos uma jornada confiantes, mas basta uma adversidade surgir para nos fazer duvidar do que Deus já prometeu. Pedro não afundou porque o mar era agitado, nem porque o vento estava forte demais. Ele afundou porque permitiu que o medo fosse maior que a sua fé. É exatamente assim que acontece conosco. Nossa fé é abalada quando paramos de olhar para Jesus e passamos a dar atenção excessiva aos nossos problemas. A questão é, como podemos evitar isso? Como podemos manter o olhar firme em Deus, mesmo quando os desafios parecem gigantes? A resposta para essas perguntas está em algo muito simples, mas extremamente poderoso: manter o nosso relacionamento íntimo com Deus. Isso significa orar constantemente, ler a Bíblia diariamente, cultivar momentos de adoração, gratidão e entrega. Quando desenvolvemos esse hábito, percebemos que nossa fé cresce de forma sólida, porque deixamos de depender das circunstâncias e passamos a depender exclusivamente da palavra e da presença de Deus. A Bíblia nos ensina claramente em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Percebe o quanto é importante se alimentar diariamente da palavra? A fé não surge simplesmente da nossa vontade, mas sim quando alimentamos nosso coração com aquilo que Deus diz. Quando estamos mergulhados nas Escrituras, encontramos promessas capazes de nos sustentar nos dias mais difíceis. Talvez você esteja enfrentando exatamente esse desafio hoje: manter-se firme em sua caminhada de fé, ainda que as circunstâncias sejam difíceis demais. Mas veja, as dificuldades são oportunidades maravilhosas para Deus agir poderosamente em nossa vida. Elas não vieram para nos destruir, mas para revelar a grandeza de Deus em meio às nossas fraquezas. E sabe por quê? Porque Deus é especialista em transformar crises em grandes vitórias, em transformar tempestades em testemunhos incríveis. É exatamente nas maiores dificuldades que somos capazes de experimentar milagres extraordinários. Lembre-se sempre do que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba essa verdade poderosa. O poder de Deus não se revela na nossa força, mas sim nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Quando estamos fracos e sem esperança, é justamente o momento ideal para experimentar o sobrenatural de Deus. É nesse ponto exato que aprendemos a caminhar pela fé, pois reconhecemos que não podemos confiar em nós mesmos, mas sim no Senhor. Então agora eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Quais são as tempestades que você tem enfrentado ultimamente? Quais são os medos que têm impedido você de avançar? Eu quero que você pense nessas situações e já comece a perceber que Deus tem algo preparado para transformar essa realidade. Porque nos próximos momentos deste devocional, você irá testemunhar uma revelação poderosa, algo que irá transformar completamente a sua forma de ver as dificuldades da vida. Uma revelação que trará paz, direção e coragem ao seu coração, mostrando que vale a pena caminhar pela fé, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Se você quer descobrir qual é esse segredo poderoso que transformará a sua caminhada, permaneça comigo até o final. Eu garanto, essa verdade bíblica tem o poder de transformar sua vida para sempre. Chegamos agora ao momento mais importante e profundo do nosso devocional. É hora de abrir o coração, porque o que você ouvirá agora poderá mudar completamente a sua maneira de enfrentar qualquer desafio na sua vida. Durante nossa reflexão sobre caminhar pela fé, falamos sobre as dificuldades, os desafios e os medos que todos enfrentamos. Agora, eu quero compartilhar com você a chave mais poderosa para avançar com coragem, mesmo diante da maior tempestade.
Talvez você já tenha passado por um momento onde tudo parecia perdido. Aquela situação que te fez perder o sono, que fez seu coração acelerar de ansiedade e medo, onde você se sentiu incapaz de dar um passo adiante. Você clamou, pediu ajuda, mas parecia que nada acontecia. Talvez você esteja vivendo isso hoje mesmo, enquanto me escuta. Mas ouça atentamente esta verdade poderosa. Quando Deus nos chama a caminhar pela fé, Ele não promete que não enfrentaremos tempestades. Mas Ele promete algo infinitamente mais valioso: a sua presença constante ao nosso lado, nos sustentando em cada passo do caminho. Veja só o que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10, uma promessa maravilhosa feita por Deus para você hoje. Não temas, pois estou com você. Não fique desanimado, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Perceba a profundidade desta promessa. Deus está dizendo claramente que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele não apenas está presente, mas também é aquele que te fortalece, ajuda e segura com firmeza. Você consegue sentir o poder dessas palavras? Consegue perceber que, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja enfrentando, Deus jamais permitirá que você caminhe sozinho. Caminhar pela fé é entender que a presença de Deus é maior do que qualquer tempestade. Talvez você se lembre do momento em que Jesus estava dormindo no barco e os discípulos ficaram desesperados diante de uma tempestade violenta. Eles acordaram Jesus perguntando se ele não se importava com eles. Sabe o que Jesus fez? Ele simplesmente se levantou e ordenou que o vento e o mar se acalmassem, e imediatamente houve paz absoluta. O que podemos aprender com essa passagem incrível, que está em Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. O vento se acalmou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Perceba a poderosa lição que Jesus ensina aqui. A verdadeira fé não significa a ausência de tempestades, mas sim a certeza absoluta de que, se Ele está no barco conosco, nenhuma tempestade poderá nos destruir. Talvez você esteja permitindo que o medo tome conta do seu coração porque esqueceu que Jesus está no seu barco. Esqueceu que aquele que controla o vento e o mar está ao seu lado. E essa é exatamente a grande revelação deste momento. Deus quer que você entenda profundamente que as tempestades que você enfrenta não são maiores do que Ele. Não importa o quão forte seja o vento, quão violento seja o mar, ou quão escura seja a noite, o Deus que prometeu estar com você é o mesmo que controla absolutamente tudo. A partir do momento em que você entender e acreditar plenamente nesta verdade, sua vida nunca mais será a mesma. Quando aprendemos a andar pela fé, recebemos uma paz que supera qualquer entendimento humano, como está descrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa é exatamente a promessa que Deus tem para você hoje. Uma paz sobrenatural, capaz de manter seu coração firme mesmo diante das situações mais difíceis. O segredo para receber essa paz está justamente em confiar plenamente na presença e no poder de Deus, reconhecendo que Ele é muito maior do que qualquer tempestade. Eu quero que você imagine agora mesmo aquela situação que tem tirado seu sono, que tem gerado medo e ansiedade. Visualize claramente isso em sua mente. Agora imagine Jesus entrando nessa situação, levantando a mão e ordenando que toda tempestade se acalme. Imagine o medo indo embora, a ansiedade desaparecendo e uma paz absoluta tomando conta do seu coração. Essa é exatamente a experiência que Deus quer proporcionar a você agora mesmo. Ele quer que você aprenda a viver não baseado no que você vê ou sente, mas baseado na certeza absoluta de que Ele é fiel,
para cumprir cada uma de suas promessas. Está pronto para entregar suas tempestades nas mãos dele e experimentar o poder incrível da verdadeira fé? Depois desse momento tão especial e impactante, é hora de começar a colocar tudo isso em prática na sua vida diária. Agora você já entendeu que andar pela fé não é ignorar os problemas, nem fingir que as tempestades não existem, mas é enfrentar tudo isso sabendo que o Deus que está ao seu lado é maior do que qualquer circunstância. Eu quero que você guarde no coração algo muito importante. Deus não espera de você uma fé perfeita e sem dúvidas, mas uma fé sincera e constante. A grande verdade é que, em muitos momentos, vamos nos sentir fracos, inseguros ou até mesmo incapazes de seguir adiante. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar que não caminhamos com nossas próprias forças, mas com a força daquele que nunca falha. Veja só essa promessa maravilhosa que encontramos em Josué, capítulo 1, versículo 9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você percebe a força dessas palavras? Deus já antecipou que iríamos passar por dificuldades, momentos de medo e de dúvida. Mas Ele também deixou claro que nunca enfrentaremos esses momentos sozinhos. A presença de Deus é constante e eterna ao nosso lado, e é exatamente isso que nos permite avançar, mesmo quando tudo parece perdido. Agora, talvez você esteja se perguntando como tornar essa confiança algo real e presente na sua vida diária. Então, eu quero compartilhar 3 passos práticos que vão te ajudar a colocar em prática tudo o que vimos até aqui. Primeiro, entregue verdadeiramente o controle de tudo nas mãos de Deus. Muitas vezes dizemos que confiamos, mas continuamos carregando os problemas e preocupações. Está na hora de deixar de fato o peso nas mãos daquele que tudo pode. Segundo, alimente sua fé diariamente através da palavra de Deus. Reserve um tempo todos os dias para ler, meditar e se fortalecer nas Escrituras. Quando você se enche das promessas de Deus, sua fé se torna firme e inabalável. Terceiro, tome decisões e dê passos concretos de fé. Não fique esperando as circunstâncias mudarem para então agir. Comece hoje mesmo a dar pequenos passos, confiando que Deus está no controle do amanhã. Quando começamos a agir assim, experimentamos uma transformação poderosa. Situações que antes pareciam impossíveis começam a se resolver, portas que estavam fechadas se abrem e aquilo que parecia sem solução torna-se um testemunho do agir poderoso de Deus. Lembre-se sempre do que diz Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a garantia que Deus nos dá quando escolhemos andar pela fé. Ele endireitará cada caminho tortuoso e nos guiará em segurança até o destino que Ele preparou para nós. Talvez você ainda não consiga enxergar o futuro, talvez ainda haja muitas perguntas sem resposta. Mas eu quero que você compreenda profundamente que você não precisa enxergar o futuro, porque Deus já o conhece plenamente. O que Ele espera de você é apenas um passo de cada vez, confiando nele sem reservas. Eu acredito de todo o coração que você está prestes a viver uma nova fase da sua vida, onde a ansiedade dará lugar à confiança, onde a dúvida será substituída por certeza e onde você experimentará milagres extraordinários pela simples decisão de caminhar pela fé. Prepare seu coração, porque aquilo que parecia impossível aos seus olhos se tornará possível diante de você. Deus irá revelar seu poder na sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Você está pronto para viver esse novo tempo? Está preparado para ver Deus transformando sua história através da sua decisão de confiar plenamente nele? Que alegria compartilhar esse devocional com você hoje! Tenho certeza de que Deus falou profundamente ao seu coração e que algo especial começou a acontecer dentro de você. Saiba que essa decisão de andar pela fé é a chave que abre portas para milagres incríveis na sua vida.
Nunca se esqueça, Deus está contigo, guiando cada passo que você dá. Se essa mensagem fez diferença na sua vida hoje, eu quero pedir para você curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas que precisam fortalecer a fé. Vamos juntos espalhar essa mensagem de esperança e confiança no Deus que nunca nos abandona. Além disso, deixe aqui nos comentários qual foi a parte desse devocional que mais tocou o seu coração ou compartilhe conosco um testemunho especial sobre algo que Deus fez em sua vida. Sua participação é muito importante e pode ajudar outras pessoas a encontrarem forças para também caminhar pela fé. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Paz e Luz se ainda não for inscrito, para acompanhar todos os dias nossos encontros de oração, devocionais e estudos bíblicos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua caminhada e lembre-se sempre, você nunca estará sozinho, pois Deus está ao seu lado em todos os passos.